Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Vicente Cassep Borges e vocês estão no Cientificaliente, o canal que evolui a ciência do amor de um jeito diferente. O vídeo de hoje é para falar da minha última publicação de um artigo sobre como que o relacionamento evolui através dos estágios do relacionamento, como é que essa evolução dos níveis de amor e de satisfação com o relacionamento através desses estágios com os quais a gente se relaciona. Então, muito importante isso, um artigo bastante relevante, eu gosto bastante dessa produção. E já deixa aquele like se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo do canal, também te inscreve nele, porque aí você fica sabendo de tudo que tem, né? Claro que tem que ativar o sininho, mas a sua inscrição é bastante importante para esse canal. Bora pro vídeo! E esse artigo foi publicado na Trends in Psychology, acho que é uma das principais revistas da psicologia brasileira. Ele é uma revista da Sociedade Brasileira de Psicologia, né? Isso é bastante importante, se você entrando na revista, aqui vai ter todas os artigos, né? E esse aqui é o meu, né? Assim, ele foi publicado com o Joseph Gonçalves, ou Joe, né? Com a Annabelle Fraser, que não está aparecendo, e Emílio Ferrer, que foi meu orientador do doutorado, do pós-doutorado na Universidade da Califórnia, né? Então o Joe e o Emílio eu conheci lá na Universidade da Califórnia. E é importante que esse artigo também está em acesso aberto, né? Sou muito grato à UC Davis, a University of California Davis, que foi quem financiou esse acesso aberto. O acesso aberto é bastante caro, né? Eu acho que está cobrando quase $3.000 pelo acesso aberto à revista, e a UC Davis gentilmente assumiu esse custo, assim. Senão o artigo ficaria fechado, teria que ser sócio da sociedade, teria que pagar alguma coisa para abrir o artigo, teria que fazer alguma pirataria para poder ver o artigo, né? Mas não precisa nada disso porque o artigo está em acesso aberto, né? Então todo mundo tem acesso ao Open Access a esse artigo, basta chegar aqui, fazer o download do PDF e aí salvar o artigo, enfim, eu já tinha salvo, né? Mas vamos abrir ele e aí então vocês têm acesso, vocês conseguem abrir esse artigo, enfim, e ver todas as informações. Eu vou ver se eu aumento ele para ele ficar maior. Uma coisa legal para a gente notar, já é interessante, esse artigo foi aceito no dia 27 de agosto de 2023, que é o ano que eu estou gravando esse vídeo, né? Mas o dia do psicólogo, enfim, deu essa sorte. Enfim, essa coincidência de eu ter esse artigo publicado no dia do psicólogo, então algo que é bastante orgulho. É um artigo que me deu bastante trabalho para publicar, assim, passou por várias revistas, enfim. Ele tem uma ideia muito ousada, assim, os pareceristas. Sempre tinha um que amava, um parecerista que amava e um que não entendia direito essa ideia ousada que eu tô propondo dos estágios do relacionamento. E a ideia que eu quero propor, assim, que foi proposta esse artigo, que tem toda essa ousadia, é que o tipo de relacionamento, se eu sou namorado, se eu sou noivo, se eu sou casado, enfim, isso não é uma variável nominal, tá? Como as pesquisas vêm categorizar, vou comparar casados com namorados, enfim, e com noivos, sei lá, vou fazer uma nova, não uma nova, né? Vamos fazer a análise de variância, porque isso aqui é uma variável categórica, enfim. A minha ideia é que isso aqui é uma variável ordinal, que existe uma ordem, né? Então vamos mostrar para vocês já no método, vamos direto para o método. Então, quem são meus participantes? São 1.200 participantes de 12 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, que muita gente não sabe que não é estado, que é um distrito, enfim, né? Então eu coletei esses dados nacionalmente, foi coleta presencial, enfim, tá? E é uma coleta da minha tese até, inclusive, então dado até um pouquinho antigo, mas de qualquer forma, assim, eu tinha coletado alguns dados de participantes. Perguntei para quem tu ama, fala de quem é a pessoa que tu ama. Muitas pessoas falaram, eu amo meu pai, amo minha mãe, amo meu cachorro, sei lá. E essas pessoas eu excluí, assim, eu queria que fosse um relacionamento romântico, né? Só nisso eu só me baseei nesse tipo de gente, né? E aí eu categorizei em amor platônico, que vocês podem ver aqui, tá?
Aliás, essa é uma palavra que no inglês faz muito sentido em português, se usa essa palavra amor platônico, né? Mas aí seria. No inglês a gente colocou relacionamento não correspondido, né? Que é a palavra que eles usam em inglês, eles não associam com a obra de Platão, enfim. A gente usa essa palavra sem associar com Platão, né? Já é um termo corriqueiro. Então a pessoa sabe meus sentimentos, suspeito saiba, não sabe, enfim. E aí a gente tem o relacionamento não estável, que a gente chama de hookup, é os ficantes, assim, né? Eu não sei se eu tô namorando, relacionamento sem compromisso. Relacionamentos estáveis, aí tem outra categoria que é namoro, morando junto, noivos, casados. E aqui o N, né? Que é quantas pessoas eu tive em cada uma dessas situações. Mas vamos para as análises que eu fiz, tá? Eu estava interessado nessa regressão, que é uma regressão, análise de regressão que é muito comum, que é dos três fatores do amor, que é intimidade, paixão e compromisso, né? Você tem uma playlist de Sternberg, se você quiser conhecer essa teoria triangular do amor do Sternberg, né? O amor se divide nessas três partes, intimidade, paixão e compromisso, ou decisão, compromisso, que é o nome completo. Tá? Esses são os três elementos de amor, e eu queria saber o quanto que amor explica satisfação com o relacionamento, quanto que você está satisfeito ou satisfeita com o seu relacionamento. Então a gente faz essa análise de regressão, cria uma equação que a gente vê o peso de cada variável na variável dependente, que é a satisfação com o relacionamento. Né? Só que isso aí todo mundo faz na literatura. Assim. Só que eu tive a ideia de fazer a coisa separada por grupos, né? Por grupos de acordo com o tipo de relacionamento, uma para cada tipo de relacionamento, que também já se fez na literatura, né? Mas a minha grande novidade está aqui, ó, assim. A novidade é que eu coloquei isso dentro de um gráfico e eu coloquei a coisa em ordem dos tipos de relacionamento. Por exemplo, a gente pode imaginar assim, eu tenho um amor platônico, uma pessoa que eu desejo muito, enfim, que é minha amiga, gosto bastante, desejo ela bastante, né? E aí isso pode evoluir para um relacionamento não estável, isso já é um vínculo maior, né? Se a gente já tá ficando, já tem algum contato, tem um relacionamento ainda que sem compromisso, mas já estamos nos relacionando, é um pouco mais que amor platônico. O próximo passo é namorando, dating, que enfim, então passa além, né? Já é uma coisa mais fixa. Depois eu coloquei noivo e morando junto, tá? Isso é mais do que namorar, a gente já tá morando junto, ou já fizemos um noivado. Eu não sei entre esses dois qual que é mais, se é morar junto ou se é noivado, mas de qualquer forma esses dois são mais do que namorar. E a última coisa que pode acontecer, enfim, é o casamento, né? A coisa termina o casamento, seria o máximo de vínculo que a gente pode ter dentre esses tipos de relacionamento. Mas importante é isso, é que tem uma sequência, assim, que eu acho que a literatura não estava atenta para isso, que existe essa sequência que a gente pode pegar esses dados e fazer um estudo cross-sectional, né, ou transseccional. A gente, não é um estudo longitudinal, mas como são estágios, a gente pode fazer essa questão desse gráfico. E aí, olha só que legal, assim, a gente tem o nível de intimidade, que está aqui em verde pontilhado, crescendo, tem um relativo crescimento, apesar de decair, enfim, no casamento. O nível de paixão também cresce muito, né? E o nível de compromisso, ele decai, tá? Entre esses estágios, né? Esse é um padrão que é mais ou menos observado. Eu tenho correlações bem fortes, apesar de ter uma correlação de 5 coisas, são correlações muito fortes, assim. Essa tendência é bem clara aqui nesse gráfico, tá? E ali com as suas respectivas barras de erro, que você deu um trabalho para fazer essas barras de erro aí no gráfico separadinho, assim, né? Enfim, tá? Então a gente tem esse gráfico, tá? Agora uma coisa assim, que é difícil de interpretar, as pessoas têm dificuldade de interpretar, né? Eu não tô falando assim que o compromisso cai, tá? O que decaiu aqui é a importância do compromisso para a satisfação com o relacionamento.
Conforme o relacionamento evolui, o compromisso deixa de ser uma variável importante para satisfação com o relacionamento. Se eu botar o compromisso puro, ele sobe, assim. Conforme a gente evolui no estágio, todas as variáveis sobem. A paixão sobe, a intimidade sobe, o compromisso sobe, todos sempre tem uma subida. Mas a ideia é que o compromisso deixa de ser importante para a satisfação com o relacionamento. E a paixão vai assumindo esse papel de importância para isso. Outra coisa bem importante nesse gráfico, assim, é que vocês podem ver aqui, ó, que tem uma linha pontilhada, tá? E essa linha é o zero, assim, é o valor de beta, é o valor de cada variável. E a paixão, ela é negativa, assim, então, a paixão para satisfação do relacionamento, ela é negativa. Vocês imaginassem, eu tenho um amor platônico, assim, então, eu tô apaixonado por uma pessoa, um amor não correspondido, aquele amor não correspondido, se eu tenho um nível elevado de paixão, isso me causa sofrimento. Tá? Então isso que está demonstrando os participantes, a paixão ela é negativa, assim, a paixão causa insatisfação com a relação nesse nível de amor platônico. Mas intimidade e compromisso para um amor platônico é bom, assim, né? Então isso causa uma satisfação com o relacionamento elevada, né? Um detalhe também interessante, que se eu colocar só fazer a correlação, em vez de colocar na regressão, essa correlação é positiva, né? Mas aqui a gente tem um efeito muito conhecido chamado de supressão, né? Que uma variável, né, quando essas variáveis entram juntas numa regressão, então aqui a gente tem o compromisso, aqui a gente tem a intimidade, e elas já explicaram o que a paixão poderia explicar, né? E o que sobrou purinho da paixão, que não é correlacionado com essas variáveis, a correlação disso é negativa, né? Então isso é um efeito estatístico que é bastante interessante, bastante demonstrado na literatura, né? E de qualquer forma, nos estágios mais avançados a gente tem correlações positivas, apesar do papel do compromisso aqui para pessoas casadas já ser quase nulo, quase zero, assim, mas ainda assim é positivo, também uma supressão, né? O que acontece aqui, né? Relações de casados são os que mais têm compromisso. O casamento é um compromisso, é firmar um compromisso, né? Então essa relação já tem um compromisso, assim. Por já ter um compromisso no papel, esse compromisso cognitivo que a gente tem, ele acaba não sendo tão importante, tão relevante, assim, para te deixar satisfeito. Porque já tem no papel, né? Agora, a variável paixão, a paixão é muito importante. Se a paixão ainda resta, essa coisa de sexualidade, se isso ainda resta no teu casamento, se tu manter aquela chama da juventude acesa, isso vai te deixar muito satisfeito com o teu relacionamento. Por isso que a paixão, ela ganha importância, né? E outra coisa é que intimidade é a variável que é sempre mais importante, exceto no amor platônico. Ela é sempre a variável mais importante que a gente tem para satisfação do relacionamento. Então é importante investir na intimidade do casal. E aí, seguindo mais adiante, aqui eu não vou discutir tanto isso aqui, nós temos uma regressão multinível, né? É mais para mostrar que existe assim esse papel aqui do compromisso, do nível de comprometimento, mas isso aqui acho que é importante, que paixão e compromisso, elas têm a interação de paixão e compromisso com o nível de ligação que a gente tem, quanto mais avançado esse estágio do relacionamento, a gente tem essa interação significativa, né? Então as duas variáveis interagindo para causar satisfação com o relacionamento, né? Mas o que eu queria concluir nesse artigo mesmo é essa questão de o tipo de relacionamento não ser uma variável categórica. Eu acho que a gente pode evoluir para uma variável ordinal. A gente pode estabelecer ordem, enfim, nessa questão e colocar essas variáveis nesses modelos de regressão linear e mesmo correlações. Dá para fazer algumas coisas como Spearman, né? Ela é ordinal, não dá para dizer que ela é uma variável intervalar de qualquer forma, né? Se você está em dúvida sobre o que são esses tipos de variáveis, tem aulas lá no canal do Gatti sobre os tipos de variáveis, como é que são essas coisas, né? Mas a ideia é que a gente pode evoluir o tipo de relação para uma variável que é ordinal, colocar as coisas em ordem, né? E a gente consegue entender como é que evoluem esses estágios do relacionamento, né? E claro que o ideal seria ter um design longitudinal,
é extremamente difícil performar um estudo longitudinal com esse tipo de variável, porque eu tenho que pegar pessoas que estão desejando alguém e esse desejo tem que terminar num casamento. Assim, e eu tenho que acompanhar essa pessoa quando ela vai passando por cada estágio e tem que ser várias pessoas dessas, né? Então é muito difícil, assim, pesquisa de relacionamento de longitudinal, como tem que ser, é muito difícil de ser feita, né? Tem estudos estrangeiros que fizeram isso, mas são raros, enfim, eu cito a Susan Sprecher, que fez isso, né? Mas, de qualquer forma, a gente tratando essa variável como uma variável ordinal, a gente consegue fazer esse estudo transversal, né? Então, que já nos dá alguma pista de como é que é essa evolução. Então, espero que vocês tenham gostado desse estudo, sim, deu bastante trabalho, uma parceria com a Universidade da Califórnia, né? Eu acho que só isso merece o like, vocês estão vendo ciência pura aqui, né, nesse canal, né? Vale a inscrição também, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer aprender mais sobre ciência do amor. Somos o único canal do Brasil de ciência do amor. Acho que não tem outro aqui no Brasil, pelo menos eu não conheço. Não conheço nem lá fora. Enfim, deve ter, mas eu não conheço. Mas enfim, um canal bem legal, assim, para você curtir. E eu espero também que vocês tenham gostado desse estudo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Grande abraço e até lá!